Ensinamentos da Rainha Kunti. Capítulo 3. A mulher mais inteligente. Tataparamahansanam. Muninana Malatmanam. Bhakti Yoga Vidanartam. Katam Pashyema Istria. Tu vens pessoalmente para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos transcendentalistas avançados e dos especuladores mentais, que têm pureza por serem capazes de discriminar entre matéria e espírito. Como, então, podemos nós, mulheres, conhecer-te perfeitamente? Śrīmad Bhagavatam 1:8-20. Mesmo o maior dos especuladores filosóficos não pode ter acesso à região do Senhor. Nos Upanishads, se diz que a verdade suprema, a absoluta personalidade de Deus, está além do alcance do poder de pensamento do maior dos filósofos. Como tal, nenhuma grande erudição nem o maior dos cérebros podem conhecê-lo. Isso só é possível para aquele que obtém sua misericórdia. Outros poderão continuar pensando sobre ele durante anos seguidos, e, não obstante, ele permanecerá incognoscível. Esse mesmo fato é corroborado pela rainha, que está desempenhando o papel de uma mulher inocente. As mulheres, em geral, são incapazes de especular como os filósofos, mas o Senhor as abençoa, porque elas acreditam de imediato na superioridade e na onipotência do Senhor e, assim, oferecem reverência sem reservas. O Senhor é tão generoso que não mostra favores especiais apenas para os grandes filósofos. Ele conhece a sinceridade do propósito. Unicamente por essa razão, as mulheres, geralmente, se congregam em maior número em qualquer tipo de cerimônia religiosa. Em todos os países e em todas as seitas religiosas, parece que as mulheres têm mais interesse do que os homens. Essa simplicidade no aceitar da autoridade do Senhor é mais eficaz do que o fervor religioso ostentoso e carente de sinceridade. Kunti Devi orou ao Senhor muito submissamente, e esse é um sintoma do Vaishnava. O Senhor Krishna veio até Kunti Devi para lhe oferecer respeitos, tomando a poeira de seus pés. Porque Krishna considerava Kunti Devi como sua tia, ele costumava tocar seus pés. Contudo, embora Kunti Devi, uma grande devota, estivesse numa posição elevada, praticamente no nível de Yashodamani, a mãe de Krishna, ela era tão submissa que orava: Krishna, você é para ser compreendido pelos Paramahansas, os transcendentalistas mais avançados. Contudo, eu sou uma mulher. Como, então, posso vê-lo? De acordo com o sistema védico, existem 4 divisões sociais: Chaturvarnya Mayasrashtam. Os membros mais elevados da ordem social são os Brahmanas, a classe inteligente, e, em seguida, vêm os Kshatriyas, militares e administradores, os Vaishyas, fazendeiros e comerciantes, e, finalmente, os Shudras, trabalhadores braçais. O lugar de cada um, neste sistema, é determinado por suas qualidades de trabalho, gu. A karma. A Bhagavad Gita menciona Strelil Vaishyas Tata Shudra, e o Śrīmad Bhagavatam fala sobre Stri Shudra Divija Bandhunam. De acordo com essas referências, considera-se que mulheres, Shudras e Divija Bandhus pertencem à mesma categoria. A palavra Divija Bandhu se refere a quem nasceu numa família elevada de Brahmanas ou Kshatriyas, mas que não possui as qualificações de tal família. A posição social de alguém, de acordo com o sistema védico, é determinada através de suas qualificações. Isso é muito prático. Suponha que um homem nasceu filho de um juiz do Supremo Tribunal. Isso não significa que ele também seja juiz. Contudo, por ter nascido numa família de Brahmanas, mesmo que não tenha qualificações e seja o mais baixo dos homens, o indivíduo é considerado um Brahmana, e, apesar de suas qualificações serem inferiores às de um Shudra, será aceito pelos outros como um Brahmana. Isso causou a queda da civilização védica. Os Brahmanas na Índia são, às vezes, contrários ao meu movimento porque eu treino e aceito Brahmanas da Europa e da América. Mas nós não nos importamos com seus argumentos, tampouco algum outro homem razoável se importaria. Shri Caitanya Mahaprabhu disse:
Prithvi Ashyata Nagaradi Grama. Sarvatra Prakara Moranama. A pregação do movimento da consciência de Krishna irá para todos os países, cidades e vilas do mundo. Como pode ser, então, que europeus e americanos não tenham o direito de se tornarem brahmanas? Na verdade, aquele que aceita a consciência de Krishna já ultrapassou o brahmanismo. Como está declarado na Bhagavad Gita, 14:26. Markayurvyabhikarina. Bhakti Yojana Sevati. Sagunam Samatiti Aitan. Brahma Bhuyaya Kalpati. Aquele que adota a consciência de Krishna, Bhakti Yoga, transcende os modos da natureza material e alcança de imediato a plataforma transcendental de Brahman, Brahma Bhuta. Para nem falar em se tornar um Brahmana, a pessoa que se ocupa completamente em Bhakti Yoga alcança a plataforma transcendental mais elevada. A ideia falsa e estereotipada de que somente uma pessoa nascida numa família de brahmanas tem o direito de ser um brahmana é que matou a civilização védica, mas agora nós estamos revivendo a compreensão correta, a compreensão de que todos têm o direito de alcançar a perfeição. Na Bhagavad Gita, 9:32, o Senhor Krishna diz: Mani Parta Vyapashritya. Ipsyu Papayonaya. Estreil Vaishyas Tatashidras. Tipi Antiparam Gatim. Ó filho de Pritha, aqueles que se abrigam em mim, mesmo sendo de nascimento inferior, mulheres, Vaishyas ou Shudras, podem aproximar-se do destino supremo. Assim, embora mulheres, Shudras e Vaishyas sejam, em geral, considerados como pertencentes a uma classe inferior, quando um deles se torna um devoto, ele ou ela fica além dessas designações. Mulheres, Shudras e Vaishyas são habitualmente vistos como menos inteligentes, mas quem adota a consciência de Krishna é a pessoa mais inteligente, como se afirma no Caitanya Caritamrita, Krishna Eibhajasa Eibhadakatura. Caitanya Mahaprabhu diz: Ei Rupi Brahmanda Brahmiti Konabhashyavanjiva. Guru Krishna Prasad Paya Bhakti Lata Bija. Dentre todas as entidades vivas que estão divagando pelo universo, uma que seja muito afortunada recebe, pela misericórdia do Mestre Espiritual e de Krishna, a semente do serviço devocional. Caitanya Caritamrita, Madhya 19:151. O movimento para a consciência de Krishna não é formado por homens desafortunados e infelizes. Não. Ele é composto pelos homens mais afortunados. Uma pessoa que tenha aceitado a consciência de Krishna deve ser considerada como a mais afortunada, porque descobriu uma maneira de agir, através da qual sua vida será aperfeiçoada. Aquele que é consciente de Krishna e realiza seus deveres perfeitamente é o mais afortunado e o mais perfeito. Isso está declarado aqui, humildemente, por Kunti Devi. Embora tivesse um corpo feminino, Kunti era devota. Portanto, ela não era como uma mulher comum, desprovida de inteligência. Ao contrário, era mais inteligente porque reconhecia Krishna como o Senhor Supremo. Ele veio aqui para me demonstrar respeito, aparecendo materialmente como meu sobrinho, mas ele é a suprema personalidade de Deus. Por isso, no verso anterior, ela disse: Alakshyan Sarvabhutanam Antarbhairavastitam. Você não é visto pelos homens comuns, embora esteja em toda parte, dentro e fora. Em outro verso, ela também disse: Nalakshyazimudadrisha. Sujeitos ignorantes não podem vê-lo. Isso demonstra que Kunti o viu. A menos que fosse capaz de ver Krishna como ele é, como poderia ela dizer Nalakshyazimudadrisa? Ela também disse: Prakriti. Param. Você é transcendental a esta criação material. Aqui também, neste verso, Kunti continua a se expressar como humildade. Essa humildade é muito boa no serviço devocional. Portanto, Shri Krishna Caitanya Mahaprabhu nos ensina, Trinsdyapisamisena Tarora Pisaisnunam. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore e mais humilde que a grama para, então, avançar na vida espiritual.
Isso é necessário porque quem vive no mundo material enfrenta muitas perturbações, exatamente como alguém que esteja viajando de barco no oceano. Ninguém pode esperar uma situação muito pacífica no oceano. Mesmo grandes navios também são inseguros, pois, a qualquer momento, podem surgir ondas bravias. De forma similar, neste mundo material, devemos sempre esperar pelo perigo. Ninguém pode viver uma vida muito tranquila neste lugar. O Shastra, a literatura védica, diz que a cada passo existe perigo. Padam Padam Yadvipadam, Shrimad Bhagavatam 10, 14, 58, mas quem se torna um devoto pode escapar. Mayam Atantarantite, Bhagavad Gita 7, 14. Assim que se adota a consciência de Krishna, surgem muitos distúrbios causados por Maya, a energia material ilusória. Maya nos testa para ver o quanto estamos fixos na consciência de Krishna. Por ser também uma agente de Krishna, ela não permite que ninguém o perturbe com sua liberdade limitada. Por isso, ela testa muito rigidamente, para ver se a pessoa adotou a consciência de Krishna para perturbá-lo ou se é realmente séria. Essa é a ocupação de Maya. Assim, no início, existirão testes criados por Maya e sentiremos muitas perturbações enquanto progredimos na consciência de Krishna. Contudo, se seguirmos as regras e regulações e cantarmos regularmente como está prescrito, ficaremos firmes e seguros. Se negligenciarmos esses princípios, Maya nos capturará imediatamente. Maya está sempre pronta. Nós estamos no oceano e, a qualquer momento, podemos ser perturbados. Aquele que não se deixa perturbar chama-se Paramahansa. Assim, Kuntidevi diz, Tata Paramahansanam. Você é para ser compreendido pelos Paramahansas. A palavra Parama significa supremo, e Hansa significa cisne. Então, Paramahansa significa o cisne perfeito. Se dermos a um cisne leite misturado com água, ele beberá o leite e deixará a água. Da mesma forma, este mundo material é feito de duas naturezas: a natureza inferior e a natureza superior. A natureza superior significa vida espiritual, e a natureza inferior é a vida material. Assim, chama-se Paramahansa aquele que abandona o lado material do mundo e se dedica somente ao plano espiritual. A pessoa deve saber que as atividades corpóreas se devem à presença da alma dentro do corpo. Este é o fato verdadeiro. O corpo é apenas a cobertura externa. Da mesma maneira, a pessoa tem que saber que Krishna é o verdadeiro centro de todas as atividades, e aquele que sabe disso é um Paramahansa. Bhakti Yoga é para o Paramahansa, aquele que conhece Krishna como o fator central. Krishna diz na Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavu Mata Sarvam Pravartati. Eu sou a origem de tudo. Tudo emana de mim. Então, aquele que sabe, não só de maneira teórica, mas de maneira prática, que Krishna é a causa de todas as causas, aquele que está convencido disso, é um Paramahansa. Kuntidevi diz, você se destina aos Paramahansas, e não aos sujeitos ignorantes e sem caráter. Você se destina aos Paramahansas imunes. A palavra Muni não se refere àqueles que são pensadores ou especuladores mentais, e a palavra Mahatma não se refere àquele que não tem sujeira em seu coração. O coração de um materialista é cheio de coisas sujas. Que são essas coisas sujas? Luxúria e cobiça. Todos os materialistas são luxuriosos e cobiçosos, em virtude do que se entende que os corações dessas pessoas estão repletos de coisas sujas, e a Mahatma não se refere àqueles que estão livres dessas duas contaminações. Bhakti Yoga é para aqueles que purificaram seus corações, e não para os luxuriosos e cobiçosos. É claro que aqueles que são luxuriosos e cobiçosos podem tentar avançar e pode ser que gradualmente eles consigam, mas, uma vez situado em Bhakti Yoga, não existe mais nem luxúria nem inveja. Viraktiraniyatraka, Shrimad Bhagavatam 1, 2, 42. Este é o teste.
No instante em que esteja livre de desejos ligados à luxúria e cobiça, a pessoa se coloca na posição transcendental, Bhakti Yoga, e se torna um verdadeiro Paramahansa. Kunti Devi ora humildemente. Você é para os Paramahansas imunes, que têm o coração limpo e estão ocupados em Bhakti Yoga. Mas quem somos nós? Somos simplesmente mulheres. Pertencemos a uma classe inferior. Como é possível que o compreendamos? Embora ela entenda tudo, ela assume a posição de uma mulher comum e diz: como posso compreendê-lo? Isso é humildade.